Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui para este canal. Depois de um tempinho ausente aqui, sem colocar vídeos novos aqui no canal, estou de volta e eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre um assunto que tá na boca do povo, né? Ultimamente, desde que o Papa Francisco morreu, desde que foi anunciado, noticiado o falecimento do Papa Francisco, começou aqui na internet principalmente muitas especulações sobre quem será o tal último Papa, né? Porque há uma teoria, uma profecia de um tal monge chamado São Malaquias que diz que o próximo Papa agora será o último Papa. Alguns estudiosos, teólogos, diz que o próximo Papa será o falso profeta ou o anticristo, ou os dois, porque há uma linha interpretativa da escatologia que alimenta a ideia de que o anticristo e o falso profeta, na verdade, é a mesma pessoa. Mas nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês, vamos ver juntos aqui, 3 ações do anticristo. Quando ele chegar, ele vai ter que se manifestar dessas 3 maneiras. E essas 3 maneiras que ele vai se manifestar, vai deixar claro que ele é o anticristo e não vai restar nenhuma dúvida. Se o próximo Papa, que vai ser eleito aí daqui a alguns dias, quando chegar, ele apresentar essas 3 características que vamos ver aqui hoje nesse vídeo, então ele será o anticristo. Simples assim. Se ele demonstrar isso que vamos ver aqui hoje, que não é opinião minha, achismo, nada disso, é Bíblia, de acordo com a Bíblia, então ele será o anticristo. Sim, com certeza. Ele ou qualquer outro homem que surgir, porque agora tem um outro aí, né? Tem um tal de, esqueci o nome dele agora, Abdullah Hashem, né? Que acho que é americano, de origem egípcia. Está dizendo aí que é o Messias, que é o verdadeiro Papa, que é o verdadeiro Cristo. Está dizendo que é Cristo. Ó, tem um movimento todo aí em volta desse camarada aí. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai. E o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai. E o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso papa, e sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, mas eu sou aquele servo, eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Bom, meu propósito aqui não é criar mais sensacionalismo, mais especulações. Também não quero dar para você uma aula de escatologia, até porque é um tema, um assunto que eu nem domino tanto, mas o que vamos ver aqui é o suficiente para a gente ter um entendimento e esclarecer algumas coisas sobre este assunto. O camarada vai chegar, vai apresentar isso que a gente vai falar aqui agora, então você vai dizer, esse aí é o anticristo. Sem dúvida, esse é o anticristo. Ah, por que você está falando? Porque ele está falando, ou melhor, porque ele está fazendo exatamente o que está aqui nas Escrituras, exatamente o que está na Bíblia. E vai ficar muito claro, eu vou mostrar nesse texto, eu vou pedir a sua paciência, eu sei que você gosta de Bíblia, então você não vai fugir do vídeo, vai ficar até o final, até porque para você entender, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, tá? A gente vai fazer uma leitura aqui, mas é uma leitura resumida, pausada, porque eu vou ter que explicar algumas coisas durante a leitura, então peço a sua paciência, não saia do vídeo, tá bom? Fica até o final. Olha bem, Tessalonicenses, segunda carta, o homem da iniquidade é a vinda do Senhor, é o título. Vamos ler aqui, olha só. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. É o que muitos evangélicos têm ficado hoje com essa especulação aí do último Papa, que vai ser ou não o anticristo, e que vai ser e como é que vai ser. Muitos crentes perturbados. Paulo está dizendo aqui, não fiquem perturbados. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender
que o dia do Senhor já chegou. A preocupação dos cristãos lá de Tessalônica não era nem com o anticristo, eles estavam preocupados aqui com o dia do Senhor. Diferente de nós hoje, né? Que quando se fala em anticristo, a palavra anticristo ganha até mais força do que a palavra Cristo. Os evangélicos estão preocupados com o anticristo, mas não estão preocupados com a volta de Cristo. Olha o cúmulo que a gente chegou, olha o nível do nosso cristianismo. Aí Paulo vai dizer no versículo 3, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Note bem, Paulo está dizendo que isso não acontecerá, isso o quê? O dia do Senhor não acontecerá sem que duas coisas aconteçam primeiro. A apostasia, o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, ou em outras versões da Bíblia, homem do pecado, o filho da perdição. Nesse texto, você não vai ver Paulo falar a expressão anticristo, mas ele vai falar, por exemplo, homem da iniquidade, filho da perdição, que são expressões que ele está usando para o anticristo, tá? Para a pessoa do anticristo. Então, assim, segundo Paulo aqui, nesse texto que a gente está lendo, antes de Cristo retornar, vai haver a apostasia e em seguida vai se manifestar, vai ser revelado. É como se a apostasia, o abandono da fé, fosse o palco para a apresentação do anticristo. Aí vai dizer assim, ó, versículo 4, o qual, o anticristo, filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui tem duas características fundamentais do anticristo. Duas coisas que ele vai fazer que vai deixar claro que é o anticristo que chegou. Primeiro, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus. Tudo que de respeito está relacionado a Deus, ele vai se opor, ele vai ser contra. Seja a igreja, a pregação do evangelho. E não só isso. Porque se opor ao evangelho, desde que Cristo veio a esse mundo, muitos se levantaram se opondo. Muitos. João, em uma das suas cartas, que eu não me lembro agora qual carta, ele vai dizer que muitos anticristos já existem. Então, assim, se opor ao evangelho, se opor a Cristo, a Deus, não é nem uma característica só do anticristo, né? Essa personalidade que vai se manifestar. E muitos já se opõem a Cristo e ao evangelho desde que o evangelho foi estabelecido, e a igreja. Isso não é novidade. Agora tem outras duas coisas, eu falei que são três. A primeira é se opor, e estou dizendo aqui que não é nenhuma novidade porque muitos se opõem. Mas essas duas outras coisas que Satanás vai fazer, ou melhor, o anticristo vai fazer, só ele vai fazer. Só ele. Por mais que muitos se levantaram contra a igreja, muitos se levantaram contra o evangelho, perseguiram a igreja, mas nenhum fez o que o anticristo vai fazer. Olha bem, além dele se opor, ele vai assentar-se no santuário de Deus, e para muitos esse santuário aqui é o terceiro templo que vão erguer novamente lá em Jerusalém, que vai ser erguido em Jerusalém, o terceiro templo. Algumas linhas escatológicas apontam para isso. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso, mas tudo bem. Isso não vem ao caso agora. Fato é que ele vai se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ao longo de toda a história da humanidade e a história também do cristianismo, muitos homens proeminentes, ricos, poderosos, imperadores, reis, políticos, se levantaram aí como se fosse um Deus. Um Deus. Mas nunca se apresentaram como se fosse o Deus, Criador dos céus e da terra. Nunca na história da humanidade. Os papas mesmo, são tidos aí como homens santos, sacerdotes de Deus, intermediários entre a igreja e Deus, mediadores, né? Assume até o lugar de Cristo, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo. E o Papa se coloca como intercessor, um mediador entre a igreja e Deus. Ou seja, se coloca no lugar de Cristo. Mas assim, por mais que muitos homens soberbos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, narcisistas, autoritários, apareceram ao longo da história aí,
liderando nações, mas nunca se apresentaram como o Deus verdadeiro, coisa que o anticristo vai fazer, tá? E como as pessoas vão achar que ele realmente é Deus? Aí vem a terceira coisa que ele vai fazer. Vamos ler? Versículo 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo, porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está dizendo aqui que tem alguma coisa, algo que detém a manifestação do anticristo. Aí tem algumas linhas aí interpretativas que diz que quem está impedindo a manifestação dele é a igreja, outros vão dizer que é a pregação do evangelho e outras opções que temos aí entre os que estudam a escatologia. Então será revelado o iníquo. Iníquo aqui é outra expressão que Paulo está usando para o anticristo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Ou seja, por mais da sua vinda, por mais que ele se apresente como Deus, por mais que ele se oponha a Deus, ele vai ser destruído com o sopro da boca de Deus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, presta atenção nisso aqui, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha isso aqui, gente. O aparecimento do anticristo, diz Paulo, que é segundo a ação de Satanás. Sabe o que isso quer dizer? Que o anticristo ele vai receber poder do próprio Satanás. O anticristo é como se fosse a incorporação do cão, a incorporação do bicho ruim, de Satanás. O anticristo é isso. E a Bíblia está dizendo aqui, Paulo dizendo aqui na sua carta aos Tessalonicenses, que o anticristo vai receber poder de Satanás. Para quê? Para fazer sinais e prodígios da mentira. Não é que os sinais serão mentirosos, não. É que os sinais vão levar as pessoas ao engano, à mentira. Mas os sinais serão sinais mesmo, prodígios. Tudo isso o anticristo vai fazer. Com qual intuito? Com qual propósito? Enganar as pessoas. Levar as pessoas à perdição, à morte eterna. Aí eu te pergunto, qual homem em toda a história, seja na Bíblia ou fora da Bíblia, qual homem se apresentou dizendo que se opondo a Deus, contra Cristo, ao mesmo tempo que se mostrava ser o verdadeiro Deus e ainda realizando prodígios e sinais espetaculares? Qual homem fez isso? Ninguém. O anticristo vai fazer. Então, se o Papa, que está todo mundo pensando aí, né? Ele é o próximo Papa será o anticristo. Bom, se ele chegar e fizer isso aqui que a gente está dizendo, que a gente está vendo aqui na Bíblia, então será ele o anticristo. Ele tem que se opor a Deus, se apresentar como se fosse Deus e com poder de fazer milagres, sinais, prodígios para enganar. Se ele se apresentar assim, ele vai se enquadrar nisso aqui, é o que a gente leu. Não é ideia minha, opinião, suposição, não. É o que nós lemos aqui. Ó. E ele vai chegar desse jeito. Então, por essas três ações de Satanás, ou melhor, do anticristo, nós vamos saber. Por isso que Paulo o tempo todo fala, e ele será revelado. Né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará. Está entendendo? O tempo todo Paulo está dizendo, e ele será revelado. Ou seja, não vai ter dúvida quando ele chegar, não vai haver dúvida. Quando ele se manifestar, quando ele entrar em ação, pelo que ele vai fazer, não vai haver sombra de dúvidas de que ele é o anticristo. Ele quem? Não sei. Se é o Papa, se é o presidente dos Estados Unidos, se vai vir da Europa, se vai vir da Ásia, se é o presidente da Rússia, sei lá, não estou nem aí, nem ligo, não me importo. Eu estou que nem os tessalônicos aqui, os irmãos lá da igreja de Tessalônica. Estou preocupado com a volta de Cristo e não com o anticristo. Só que Paulo está dizendo que antes da volta de Cristo, essas duas coisas vão acontecer. A apostasia e a manifestação do anticristo. E quem é esse cara? Ele vai se opor a Deus, se apresentar como Deus e vai ter poder. Vai ter prodígios e sinais para enganar. De maneira, como diz lá em Apocalipse capítulo 13, até fogo ele vai fazer descer do céu para enganar. E, infelizmente, muita gente será enganada. Muita gente vai se prostrar diante do anticristo, vai adorá-lo, achando que é o próprio Cristo, que é Deus, que é homem de Deus. Principalmente por essa terceira coisa que ele faz aqui, ó, que é prodígios, sinais, maravilhas. Hoje,
por muito menos as pessoas já chamam o cara de homem de Deus só porque o cara recebe, só porque o cara diz que está revelando CPF, placa de carro, endereço da sua casa. Aí o cara cura uma dor de cabeça, nossa, o santo homem de Deus. Imagine se essa turma vê uma figura dessa aqui, ó, fazendo fogo descer do céu, fazendo coisas extraordinárias. O próprio João, lá no capítulo 17 de Apocalipse, quando João vê a besta, João ficou assim, ó, admirado com o que ele estava vendo quando ele recebeu a revelação. Aí o anjo que estava mostrando as coisas para João disse, olha, não fica admirado não com o que ela está fazendo não, com a besta não fica admirado não, porque quem vai se admirar com a besta e com o que ela está fazendo são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, fica assim, fica muito claro. O cara vai se opor a Deus, se apresentar como Deus, vai fazer sinais e prodígios para enganar. Se o próximo papa, sei lá, quem quer que seja, chegar nesse mundão aí, fazendo essas coisas que Paulo está dizendo aqui, então pode ter certeza que esse cara é o anticristo. Por quê? Porque ele está fazendo exatamente o que está na Bíblia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês entendem, qual é a percepção que vocês têm desse assunto. Deixa aqui embaixo para nós sabermos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você que não se inscreveu no canal, já te peço, inscreva no canal, ative as notificações, já deixa o joinha para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.